Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que hora você vai assistir a esse podcast, mas esse é o episódio 1 do Gestão que Fala. Um podcast que tem o objetivo de trazer para você histórias inspiradoras sobre gestão e comunicação. A intenção aqui é garantir que você possa aprender conceitos relevantes para a sua vida, seja você um empresário ou um profissional que quer melhorar na sua carreira. Com certeza você vai colher insights muito interessantes. Então fica com a gente nesse papo que eu tenho certeza que tem o potencial para transformar a sua vida. Afinal, os convidados são sempre de alto nível e hoje não é diferente. Para garantir que isso aconteça, convidados sempre acima da média com histórias inspiradoras. Como é o caso de hoje, os nossos primeiros convidados, Wesley Godoy e Matheus Lopes, para que a gente possa bater aqui um papo descontraído e aprender sobre como eles revolucionaram o mercado de marketing digital e, começando em cidades pequenas do sul de Minas Gerais, se tornaram sócio da maior assessoria de marketing da América Latina. Bom, muito bem-vindos, então. Que bom que vocês toparam esse convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui pelas próximas 8 horas. Só isso? Estamos à disposição. Que bom. Agradeço o convite, é um carinho estar aqui, né? Além de amigos, são parceiros, pessoas que a gente admira. Vamos aqui entregar o melhor que a gente puder de conteúdo para que pessoas consigam também dar um passo positivo sem cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Legal. Fala, gente boa, que bacana estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Como o Wesley falou até um pouquinho antes aqui, o Wesley Godoy trouxe a visão que é bem importante. Eu acho que vocês não têm muito juízo de trazer a gente para cá, mas de todo modo a gente agradece bastante e acreditamos que temos pontos interessantes a compartilhar, trocar essa prosa, energia boa pelo caminho desse podcast, que começa muito bem aí. Contem conosco sempre, viu? Muito bem. E Galo, qual que é a sua expectativa para esse nosso podcast, esse projeto que a gente começa hoje? Isso aí, cara. Feliz demais. Sempre uma satisfação poder trocar ideia. A ideia de podcast sempre é poder contar histórias. Nós já estávamos aqui há algumas horas quase conversando, né, e trocando essa ideia. Tem muita história bacana para a gente compartilhar e chama muita atenção justamente isso que o Matheus disse, para que a gente possa trazer, gente, uma perenidade em tudo que você for realizar, a pessoa que está nos acompanhando. Não apenas como lazer para o pessoal que estiver nos acompanhando, estiver nos ouvindo e nos assistindo, mas também como experiências que eles vão poder compartilhar com todos e você vai poder ter sucesso, né? Fazer dinheiro, por que não? Gestão que fala é exatamente isso, gestão do seu negócio, mas por outro lado também você saber se comunicar legal e nada melhor do que a gente falar direto da Vox2U, Poços de Caldas. Muito bem, nossa patrocinadora master, Boa. Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Nós estamos gravando direto aqui da sede, ou melhor, de uma das unidades da Vox2U em Poços de Caldas. Então, qual que é a missão da Vox? Vamos contar para o pessoal para a gente poder instigar o interesse das pessoas por se comunicar bem. Perfeito. Vox2U, né? Às vezes as pessoas até confundem, falam Vox2U, da impressão que é escola de inglês, né, e tal, mas não. É uma escola de oratória, a gente tem mais de 80 técnicas, mais de 150 dinâmicas que vão ser desenvolvidas dentro da escola. É um laboratório realmente de comunicação que você vai poder testar, atestar e ousar fazer diferente, né? Afinal de contas, a comunicação ela é tudo na nossa vida. Eu brinco que ela é um núcleo para as demais habilidades que vão existir. Muito se fala sobre soft skills, né, que são habilidades sociais. A principal soft skill, sem sombra de dúvidas, é a comunicação. Mas além da comunicação, você precisa se autoconhecer, você precisa saber que nível você está na sua comunicação, ou pura e simplesmente se torna, em muitos momentos, né, Wesley, um aspecto de terapia também, né, porque é um compartilhamento de ideias, um compartilhamento de emoções, um compartilhamento de experiências que acontece dentro de uma escola, e tudo de forma presencial, que é nosso objetivo principal, onde as pessoas vão sofrer aquele friozinho na barriga, vão ter uma dificuldade de ter que falar num palco, ou de repente nunca falou num palco, vai ter essa primeira oportunidade. E é um dos objetivos que o pessoal vai conhecer também bastante aqui, né? Exatamente. Não adianta ser bom tecnicamente se você não sabe se comunicar, se você não consegue vender bem a sua ideia. Então, pensando nisso, a gente vai falar sobre gestão e competências técnicas de gestão, mas também muito sobre competência de comunicação e de como vender bem a sua ideia, o seu produto e a sua forma de ver o mundo. Se você que está assistindo tem interesse, vontade em melhorar a sua comunicação, nós vamos deixar um link na descrição aqui desse podcast para que você possa acessar uma condição especial.
Feito o nosso jabá, a gente precisa conhecer mais os nossos convidados. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por terem vindo. E eu queria, para a gente começar, explica para nós o que o negócio de vocês faz, qual que é a missão da V4 Company, para que a gente comece a entender grandes números, o número de funcionários, a estrutura que vocês têm, o que vocês fazem para transformar a vida dos clientes. Vamos lá, pessoal. Então, a V4 Company hoje é a maior assessoria de marketing e vendas da América Latina, com mais de 5 mil clientes ativos e mais de 11 mil clientes já atendidos nesses 10 anos de estrada. Fundada pelo Denner Lippert, em Canoas, no Rio Grande do Sul, ela vem crescendo e hoje ela até é sócia do grupo Dreamers, que hoje é quem toca o Rock in Rio. Uau, que fera. Muito legal. Assim, que está num hall hoje de grandes empresas de comunicação, faz parte de um grande grupo, e a gente deve muito isso à genialidade ali inicial do Denner, do Guilherme Lippert, que pegaram esse negócio que começou na mesa da cozinha da mãe dele, ligando para cliente frio, e transformou nessa potência que é hoje mais de 20 milhões de faturamento mensal, mais de 250 milhões de faturamento anual e crescendo. Hoje a V4 Company tem mais de 220 escritórios no Brasil, que são franquias. E a gente, aqui em Poços, é uma franquia, né? Que hoje é a Godoy Rosenda Co. A gente tem um escritório aqui em Poços há 3 anos e tem um escritório também na cidade de São Paulo. Que legal, hein? Baita empresa, um negócio muito grande. E eu sei que vocês não começaram sendo sócios dessa franqueadora, dessa empresa gigantesca, porque além de ser franquia, hoje vocês são também sócios da unidade matriz, da unidade principal. Mas eu queria entender um pouquinho de como começou, primeiro, como que vocês se encontraram. Conta para nós como é que foi esse casamento de negócios aí, como é que a V4 Poços de Caldas começou? Legal. Eu venho da área da educação, né? Trabalhava num grupo educacional na cidade de São João da Boa Vista, apesar de ser nascido aqui pertinho de Poços, em Santa Rita de Caldas. Na metrópole. Na grande metrópole. E eu trabalhava nesse grupo e lá eu tinha muita dificuldade realmente em desenvolver as vendas, que a gente venha do modelo tradicional de vendas e identificando essa mudança do perfil dos nossos clientes, dos nossos alunos, eu senti a necessidade de procurar um novo canal, né? E aí a gente percebia... Até então você vendia de que forma lá, Wesley? Tradicional. Nessa empresa de educação? Tradicional. A pastinha, botava o vendedor na rua, fazia o outdoor, fazia rádio, TV, deixando claro que isso foi inviabilizado. Mas ele perdeu muito essa força para o canal digital, que era mais barato, você tinha mais abrangência, capilaridade. E eu, percebendo essa dificuldade que a gente estava tendo e perdendo esse mercado, fui buscar esses parceiros, esse conhecimento, e eu tenho muita dificuldade, como bom mineiro, de acreditar em promessas mirabolantes. E o que me chamou a atenção na V4 Company... Desconfiado pra caramba. E aí, eu pesquisando sobre marketing digital, né, eu cheguei num vídeo do Denner Lippert, bem antigo, né, um programa que eles faziam no YouTube, um canal, dentro do canal que chamava Verdade Nua e Crua, onde ele vinha e pegava todas essas ideias mirabolantes que os gurus colocavam e ele desmistificava, falava se aquilo era real ou não. E foi o que me chamou a atenção, que me deu o start para começar... A honestidade dele. Honestidade, a verdade nua e crua, que é um dos nossos preceitos, é uma das coisas que a gente mais hoje defende dentro da rede, da unidade. Seja verdadeiro, fale o que tem que ser falado para a gente, entre a gente, para os clientes. E isso é uma coisa que nos dá muita credibilidade. Que legal. E nesse meio tempo, descobrindo a V4, comecei a participar de alguns eventos que eles proporcionavam, fui em alguns eventos presenciais, comprava todos os cursos que saía e fui me inteirando, fui apaixonando, fui aplicando. Quer dizer que até então você era uma pessoa do mercado tradicional que não entendia nada de internet. Nada de internet. Você falava, poxa, mas... E com qual idade que você tinha, Wesley? Eu já era bem velho, cara. Já era bem velho. Já era bem velho. Não, se a gente for olhar hoje para o mercado, para as pessoas que no nosso time mesmo, a faixa etária é 20 e poucos. Eu já estava lá com 33, 34 quando eu comecei a consumir.
Agora eu fiquei triste, porque eu tô indo pra 31, então... Então você já tá entrando nessa faixa, bicho? Mas andou... Você já tá bem. Andou... É, Não, mas... O cabelo branco já surgiu por aqui. Mas andou pouco estrada de terra. Né? Então tá. É o sósia do Rodrigo Hilbert. E nesse meio tempo, eu comecei a consumir o conteúdo, comecei a gostar, comecei a aplicar. Aplico muito as coisas que eu aprendo, não consigo deixar dentro de uma caixinha. E foi quando a V4 lançou o modelo franquias. Até então, eu tinha vindo de uma quebra. Até então você só acompanhava... Acompanhava e fazia os cursos da V4. Mas era cliente, né? Já era cliente. Quando tinha algum novo treinamento, algum curso, alguma nova técnica, eu ia, pegava e aplicava e eu via funcionar. Isso foi quando, Wesley? Isso foi 2018, 2019. 5 anos atrás. 5 anos atrás. No final de 2019, o Max, que hoje é vice-presidente de marketing da V4, VP, nosso sócio, ele veio e me chamava. E aí, vamos comprar uma franquia? Vem pra cá, é legal. E até então, eu tinha vindo de uma quebra de uma empresa anterior que eu tinha em concomitante com o meu trabalho na educação e eu não estava financeiramente preparado. Uhum. Só que aquilo me botou uma pulguinha atrás da orelha. E aí foi passando o tempo, fiz uns arranjos, tinha um amigo meu também de muito tempo, que também estava fazendo uma transição de carreira, e a gente pegou e comprou junto essa franquia. E a gente fez a formação e a gente deu o start ainda em home office no dia 2/3 de 2020. Dentro da sala da cozinha? Dentro do quarto da minha filha, na verdade. Uau! E me conta uma coisa, você falou que veio de uma falência. Sim. Você enfrentou ali, como todo empreendedor que corre esse risco de empreender e enfrentar riscos. E às vezes não dá certo. Todo mundo glamoriza demais a ideia de ser empreendedor, de ser dono de negócio, mas pouca gente sabe o perrengue que é. É mastigar caco de vidro todo dia e engolir, na expectativa de um dia esse caco de vidro se tornar alguma coisa mais saborosa. Quando você enfrentou essa falência, como é que você estava emocionalmente nessa época? O interessante é que a falência minha ocorreu até antes um pouco. Esse negócio aconteceu em 2016. E aí eu, lógico, nunca fujo da raia e corajoso, como sempre, meus pais me criaram para ser. Eu vinha amargando essa falência, pagando as dívidas, pagando as contas, nesses 4, 5 anos que sucederam à falência. Então, uma coisa que é da gente deixar bem claro é que o empreendedorismo não é aquilo que está no Instagram, não é aquilo que é mostrado só no YouTube. Eu acho que tem coisas muito profundas, né? Você tem uma folha de pagamento, você tem uma equipe que de repente não está se sentindo bem, você sente uma deficiência na sua própria gestão, que a gente tende a não olhar muito. Porque você começa, dá bom, começa a ficar legal, você acha que você é o super-herói, mas não é. Ainda falta muita coisa, ainda precisa ser mais aluno ainda. E esse é um risco grande, porque até existe um ditado que só morre afogado quem sabe nadar. Então, quando a coisa começa a dar certo, você começa a ser mais ousado. Uhum. E é aí que gera o problema, porque aí você começa a correr riscos que você não calculou. Exato. E é interessante também esse insight que o Wesley traz. Nós temos muitos empreendedores ou grandes empresas aí de sucesso atualmente, e que muita gente fala, se tornou até um pouco piegas, todo mundo fala assim, mas para você chegar no sucesso, você tem que cair várias vezes e tal. Mas mesmo sendo piegas, cara, é muito real isso. Grande parte dos grandes donos de empresas, grandes empresários, estão na 3ª, 4ª, 5ª tentativa de conseguir ter um negócio de sucesso. A exemplo do que ontem nós até vimos um vídeo, né? J.K. Rowling, do Harry Potter, precisou ter 12 nãos para ela ter o primeiro sim e lançar Harry Potter. Além disso, nós tivemos um exemplo que o Mark Zuckerberg ele trouxe numa palestra dele. Ele fala que a Beyoncé precisou fazer milhares de músicas para conseguir ter o primeiro sucesso dela. E por um lado, motivacional, né, para quem está até nos acompanhando aí, quem quer fazer um negócio, ou para quem já tropeçou algumas vezes. Por outro, é um chá de realidade que a gente traz. Porque para que você consiga chegar em um momento que você tenha um aspecto mais concreto, é porque você bateu muitas vezes a cabeça na parede, né, Matheus? É um processo de aprendizado constante, né? A gente sempre
diz que empreender e errar e acertar é parte do processo. Mas se você transforma o erro em uma melhoria nesse processo de evolução, fez sentido. O aprendizado também é muito importante, né? Então, a gente vai acertar sempre. Mas, como a história do Wesley, tem diversas outras e a gente sabe, o tropeço não pode paralisar. Então, a gente precisa avançar sempre. Muito bom. Tem que sair catando E cavalo às quando vezes isso for o caso, o né? tropeço até te acelera, né? É verdade. Boa, legal. Wesley, então, parabéns, que legal, cara. Depois de enfrentar essa situação difícil, você com um filho novo, inclusive filha nova, não é? Não, a filha Ainda... agora. Ah, Ele veio há um ano pra cá. Eu tinha o quarto pronto. Na né? época você estava só com o quarto pronto, Isso. na expectativa de ter a meninona. Isso. Mas aí você, como é que era teu momento de vida e o que te fez decidir fazer esse investimento e trazer esse sócio pro negócio? Aí eu vinha, né, recuperando dessa falência, tinha ido pro setor educacional, empurrado por uma necessidade. Eu dava aulas à noite já nessa universidade. E quando eu tive a quebra, eu tive a sorte de ter pessoas muito, muito queridas na minha vida que me chamaram e falaram, olha, vem aqui e recomeça. E me deram uma função, né? Você vai vender cursos, né, de graduação. Isso lá em 2017. E eu abracei a causa, falei, cara, é isso, eu preciso recomeçar, fazer a roda girar de novo. E fui. E aí me desenvolvi, conseguia vender, tinha bons resultados. E consegui ser alçado a um cargo de liderança dentro dessa mesma rede, né, educacional. E aí o legal foi que, olha como foi importante a minha quebra. Talvez se eu não tivesse quebrado, eu estaria me arrastando até hoje naquele mesmo negócio, que não era um negócio da minha vida, era um negócio que eu tinha escolhido por oportunidade. E aí essa quebra foi importante, porque me empurrou para a área da educação, onde eu sempre tive uma facilidade muito grande para fazer relacionamentos e vendas. E aí eu consegui conduzir isso, criar esse cargo de liderança que disparou essa necessidade dessa mudança para o digital, que foi onde eu conheci a V4. Pô, que legal. Agora conectou todos os pontos e a gente começa a entender o momento em que você estava. E aí lá no final, você falou final de 2018 ou 19? 19. Final de 19, um dos diretores da companhia, da V4, te convida para ser franqueado. Isso. Você já era cliente, já estava estudando sobre marketing digital, ali já tinha um conhecimento legal. Isso. Falou, poxa, tem perfil. Ele vinha já, a gente já vinha conversando há algum tempo, e ele, na época, ele era o responsável pela expansão da empresa. E foi que eu consegui levantar Você a estava grana. organizado financeiramente? Cara, não tava. E uma coisa que eu não me indico. Hoje você vê que é loucura. É loucura, mas é propósito. Exatamente igual a gente estava falando anteriormente. Eu queria aquilo por um propósito. Eu não estava pensando no dinheiro que aquilo iria me proporcionar. Você estava apaixonado pela ideia. De ajudar as pessoas a vender mais no digital. Isso, e eu sou de uma geração, não sou tão velho, mas eu fui ter o primeiro computador no 2º ano da faculdade. Que era um computador usado. Hoje a gente vê os nativos digitais já nascem com computador, com celular. E para mim era uma mudança muito grande, né? E quando a gente traz essa evolução, eu consigo enxergar esse caminho, eu apaixonei. Né? Eu tenho sempre essa vontade de inovar, de criar algo novo, de fazer algo diferente. Essa inquietude me levou para a V4 e de lá até aqui, com muitos desafios, mas assim, é um caso de amor. Que legal. E aí, em que momento você conhece o Matheus e descobre que ele pode ser a pessoa que vai te ajudar a construir esse negócio muito legal que vocês estão fazendo juntos? Aí é uma história legal, que eu conheci ele desde que ele era um bebezinho. Sério? É mesmo? Eu não sabia. A gente é da mesma cidade, né? Somos oriundos de Santa Rita de Caldas. E o Matheus, eu conheço a família dele. Nossa, a gente morava na mesma rua dos avós dele. Tem um carinho muito grande pela família dele. Só que o Matheus, ele tinha ido por outros caminhos, tinha morado, depois ele vai contar. Mas em dado momento a gente tinha uma vaga para designer. E aí é o que eu falo, foco da missão, né? Foco na missão. E ele era designer e a gente tinha um escritório que não era central, era lá no Campos Elíseos. E quando ele chegou, a gente fez a primeira reunião. Até o legal foi que a gente não podia pagar muito. E a conversa minha e dele, assim, era, olha, você vem pelo menos 3 vezes por semana aqui no escritório. Olha só. Ele falou, não, financeiramente, beleza, dá para mim 3 vezes, porque menos que isso, aí, mais que isso, aí já fica complicado.
veio para ser designer, né? Contratou meio Matheus nesse Meio, né? Não, meia presença, né? E o legal é que ele chegou, desde o dia que ele entrou, ele não deixou de ir nenhum dia. Poxa, que legal. E veio como designer, que teoricamente não vem para um cargo de gestão naquele momento, só que ele entendeu o que precisava ser feito, ele entendeu o que era a missão. Que tamanho era a V4 de vocês, a unidade de vocês? Cara, a gente era muito pequeno, a gente tinha, se eu não me engano, 4 pessoas, contando sócios. E 2 funcionários e 2 sócios. A gente não tem nenhum funcionário, isso que é legal. Boa. A gente tem investidores, né? As pessoas que vão trabalhar com a gente, elas têm que investir no nosso sonho. E como um investimento, elas podem colher os dividendos. Que legal. Parece sutil essa forma que vocês tratam, mas muda totalmente a forma do funcionário deixar de ter esse aspecto de ser subordinado a alguém e entender que ele está investindo o tempo dele ali e que ele vai colher frutos na proporção em que ele consegue gerar resultado, não é? Sim. Então não existem funcionários na V4 e sim investidores. Investidores, porque a gente defende muito a missão. Não cumpre horário, cumpre metas. E é uma coisa que a gente defende, a cultura. A cultura é algo que para nós é imprescindível. A nossa religião, logicamente não sendo guardadas as devidas proporções, mas ele veio nesse momento como designer. Brinco com ele que assim, ele era bem meia boca de designer, mas ele era bom. Mas ele era bom. Dava ROI. Criativos com alto CTR. Muito bom. Ó, quando a gente falar dessas palavras, vamos traduzir para a turma aqui. O ROI é o retorno sobre o investimento. E o CTR É a taxa de cliques nos anúncios, né? Quer dizer que se 1.000 pessoas verem e 100 clicarem, o CTR é 10%. Exatamente. Muito bom. Ô, Matheus, mas conta pra mim. Você foi lá e fez a entrevista com essa pessoa que você já sabia de onde que era, você já conhece os princípios e valores dela, e eu acho que isso é importante. Sem dúvida. E foi isso que te fez topar esse desafio, entrar numa empresa que era muito incipiente, que estava começando, que você falou, meu Deus, a gente vai ter que fazer meio que junto aqui. Sim. O que você pensava? O que te fez decidir? Foi o olhar exatamente de investidor, que era essa percepção que o Wesley trouxe, né? A gente não está ali para ser funcionário, não está para ser mais um, a gente precisa entregar o máximo possível para poder obter os melhores resultados. Então, esse olhar ali no início foi fundamental. Além da admiração profunda e genuína que eu tenho pelo Wesley, ele sabe muito bem disso, eu falo sempre, né? Pela trajetória, até ele não comentou aqui, mas ele chegou a trabalhar lá em Santa Rita ainda, em fábrica de doce, mexendo caldeirão de doce, desde muito novo. A mãe dele está lá até hoje, né? Então temos uma origem muito similar, assim, e foi crescendo, avançando com dificuldades, né? Vindo de uma origem muito humilde, mas com muita resiliência e fazendo a coisa acontecer. Então parte de uma admiração pelas pessoas que estavam ali. Que legal. E aí, uma segunda etapa é a admiração pela marca e o potencial que teria para construir o propósito um negócio futuro, sem dúvida. Que legal. E quer dizer, então, que esse insight que você está dando ele é muito valioso para todo mundo que está assistindo, para os funcionários, que às vezes ele quer chegar numa empresa bonita, numa empresa sólida, madura, quer trabalhar no Google e na Apple. Só que o que ele tem que perceber é que ele tem muito mais oportunidade, várias vezes, quando ele chega numa empresa que tem muito potencial, mas que ainda não exerceu esse potencial. Porque ali ele consegue contribuir mais, ele não vai ser só mais um. Ele vai ser a pessoa que tem o potencial de agir e de ajudar a destravar essa empresa. E eu vejo que você contribuiu muito nesse sentido lá, né, Matheus? Tem uma percepção muito clara de que a pessoa é contratada para fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho é o que já se espera, né? Mas entregar mais do que se espera é o que vai fazer a diferença para essa pessoa se destacar e crescer e avançar. Naquele momento, tinha uma vertente ali para a área de design, de criação, enfim, que eu tinha essa aptidão, como diz ele, ainda um pouco meia boca, mas não era não. Mais ou menos. Tinha uma qualidade acima da média. É que a arte é difícil de explicar, né, Matheus? É complexo. Não é todo mundo que tem a habilidade de visão, leitura feeling, dessa questão. Exato. Mas ali tinha essa oportunidade. Ali era uma janela. Era uma porta, na verdade, né? Você foi inteligente o suficiente para aproveitar e passar por essa janela. No processo seletivo, eu acho que eu fiz mais perguntas
para eles do que eles fizeram para mim naquele momento. Porque eu estava numa transição ali, buscando um caminho que conectasse as minhas habilidades técnicas com um propósito, que eu nutro e falo todo dia. E aproveitando, na época você estava desempregado mesmo, fazia freela, como é que era? Não, eu vou até voltar um pouquinho, por favor. Tenho uma formação em publicidade e propaganda, de 2011 a 2014, na PUC Minas. Né? Comecei com design gráfico, lá em Santa Rita mesmo, fazendo flyers, enfim. Com 12, 13 anos já fazia esse tipo de trabalho. Gostava sempre da comunicação, então naturalmente fui para a área da publicidade. Nesse meio tempo, trabalhei em indústrias gráficas, trabalhei em agências de publicidade tradicionais. Experiência boa. Exato. Tive a oportunidade de ir para São Paulo, assim que formei, para trabalhar em grandes agências também, atendendo grandes contas, como a Duratex, por exemplo, que é a controladora da Deca, Hydra, Corona, enfim, que me impulsionou bastante. Ir para São Paulo também foi uma decisão bacana, apesar de sugar muito, né, do pessoal, digamos assim. É uma cidade muito dinâmica, né? Para a gente que é do interior, o choque é muito grande, mas foi uma incubadora, foi um impulsionador. E volto para Poços de Caldas para atuar na gestão pública. Né? Eu tive a oportunidade de atuar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, onde eu fazia atendimentos ali, relacionamento com os empreendedores que estavam vindo para a cidade, fomento ao desenvolvimento ali das indústrias, do comércio. Legal, ali eu comecei a me apaixonar muito mais pelo empreendedorismo, com essas pessoas que cada um tinha uma história ali de transformação, que se conectava com esse propósito que eu falei, que é de fato transformar a vida das pessoas para melhor, seja onde eu estiver, esteja onde eu estiver. Então, independente dos caminhos, eu queria isso. E aí, como é que eu conecto esse propósito, a visão de empreendedorismo que eu peguei ali dentro da gestão pública também, que é importante, mas com a habilidade de comunicação, publicidade, criação publicitária, que foi onde eu me especializei lá em São Paulo, foi justamente na V4 Company, que não é uma agência. Nessa conversa que vocês tiveram, que não é uma agência, é uma assessoria. Exatamente. Ali eu falei, cara, faz sentido, conecta tudo. Por quê? O nosso propósito, como o Wesley bem falou, honrar e impulsionar os empreendedores do mundo. Então, se eu gero mais receita para os negócios, se eu consigo gerar mais oportunidades de vendas, eu estou gerando mais oportunidades de trabalho dentro de cada um dos meus clientes, eu estou ampliando também o nosso negócio, gerando oportunidade para aquelas pessoas no mercado de publicidade que não é tão amplo na nossa região. Hoje nós temos mais de 60 pessoas trabalhando para a gente. Em que ano, em que época foi essa entrevista, essa conversa que vocês tiveram aí, em que a V4 Poços de Caldas tinha 4 colaboradores, sendo metade deles os sócios? Perfeito. E aí até conectando, né, diretamente com a pergunta do Galo anterior, eu estava empreendendo naquele momento também com uma agência, né, de branding, criação de identidade visual, marcas, com um amigo que é um sócio parceiro demais, que é o Kefren, que hoje está na W Macan, inclusive, que é uma grande agência aí do Brasil. E nós fomos avançando. Só que eu entendi que para ganhar escala era necessário me juntar a pessoas que estavam construindo algo muito maior dentro desse propósito. Isso foi em abril, vai fazer 2 anos agora, em abril de 2021, certo? E ali, nesse momento, tive a percepção exata. Cara, não faz sentido eu caminhar sozinho. Porque é melhor ser rabo de baleia do que cabeça de sardinha. Boa! Essa aí, Denner Lippert fala muito. Cara, se junta a pessoas grandes e um grande objetivo, com grandes negócios a serem feitos ali, que você pode impulsionar muito mais do que ficar caminhando sozinho, querendo ser, eu sou o dono disso aqui 100% de 0 a 0. Né? Então, é melhor a gente se conectar a grandes pessoas que a gente admira, que tem um propósito, que sejam honestas, capacitadas, para a gente construir um grande legado de transformação. Mas fala aí, Wesley, cara, beleza, a gente conhece um pouco agora da história do Matheus, mas como é que foi essa junção de fato? Porque até então ele era um designer que estava lá para ir 3 vezes na semana. Meia boca. Meia boca, né? ele ia 3 vezes na semana, tal, quando ele começou a ir um pouquinho mais. Mas qual que foi o foco que você percebeu? Pô, vamos fazer essa junção aí. Você fez uma proposta ou ele fez para você? Como que foi isso tudo?
talvez uma das coisas que mais me chamou a atenção no Matheus foi esse desprendimento, cara. Não é porque na época eu estava liderando a empresa que eu queria esgotar as energias dele pelo mesmo valor que ele recebia quando a gente combinou. O Matheus está comigo já vai fazer 2 anos, né? Hoje é meu sócio, tenho muito orgulho disso. Mas ele nunca me pediu um aumento. E nas horas de dificuldade, Matheus, cara, esse mês vai atrasar um pouco. Cara, fica tranquilo, vamos pra cima. Mas não foi por isso. Foi realmente também pela competência que ele tem. Eu brinco muito com ele, que ele era um design meia boca, mas a competência dele comprovada já em vários lugares que ele passou. E o Matheus, ele tem algo que talvez me faltava na época, né? Porque eu vinha dessa construção, eu vinha acelerado, eu vinha naquela loucura, ir pra cima, fazer e tal. E o Matheus veio e trouxe uma cadência pro nosso dia a dia. Um equilíbrio ali também. Essa habilidade de relações públicas. De relações públicas. E quando ele veio, a gente tinha um combinado, né? E ele nunca cumpriu o combinado comigo. O combinado de 3 vezes ele nunca cumpriu. Ele sempre veio todo dia. E o louco era isso, porque, cara, era muito longe da casa dele. E ele ia, nunca chegou em mim e falou, cara, você precisa pagar gasolina pra mim. Nunca. Legal. Aí você chega numa coisa que é muito interessante. Às vezes o colaborador ele faz o que está combinado e ele acha que ele vale mais. Até o Marcos Marques fala muito sobre... Existem 3 tipos de colaboradores. O que não vale o que ganha. Ou seja, ele nem entrega o combinado. E aí esse funcionário é o que tende a dar problema. E infelizmente ele não combina com a tua organização. Afinal, ele não vale o que você paga. Ele nem se esforça para valer o que você paga. Sim. Existe o funcionário que vale o que ganha. Ele faz o combinado. Mas esse funcionário, está tudo bem, ele escolheu não crescer. Ele escolheu fazer só o combinado. E aí ele chega no horário certo, vai embora no horário certo. Se precisa de um extra, ele não está disponível. Se você precisa que ele te quebre um galho, ele não está disponível. Ele faz questão de te lembrar que não está no combinado. E aí esse funcionário vai ficar lá por muito tempo, mas ele raramente cresce na organização. E tem o funcionário que sempre faz mais do que o combinado. Esse cara, ele tá ali para... Fala, poxa, eu posso contar com essa pessoa o tempo inteiro. Ele não fica fazendo continha de chegar 5 minutos a mais, 5 minutos a menos. Esse funcionário, ele vale mais do que ganha. Só que ele não fica te importunando. Porque se ele escolheu entrar na organização, é porque ele confia nessa organização. E ele sabe que você vai ser justo com ele. Só que primeiro, o colaborador ele tem que mostrar que veio. Porque aí sim você merece uma promoção. Agora, quando você faz só o que é trivial, só o que é combinado, eu sinto muito, mas o combinado já está pago. Você precisa me impressionar antes. A lei da semeadura, né? Exato. Ninguém vai colher o que não plantou. E eu sempre costumo dizer, quem faz entrevista comigo, ou quem vai falar comigo, fala assim, aqui a gente tem as portas destrancadas, não abertas. Cabe a você ir lá, abrir e atravessar. Boa. Falo muito isso. A porta não está aberta, ela está destrancada. Porque a gente vem hoje numa geração imediatista. Né? Eu vou ganhar o primeiro milhão, eu vou ficar rico, eu quero carrão, eu quero celular, cara, eu tô há 1 mês e meio trabalhando, eu já quero morar no melhor apartamento. Então, assim, eu não sei se é um conflito de gerações, que eu acredito que possa ser, que a gente vem com essa mudança de paradigmas, né, do sucesso mais rápido, mas eu acredito muito naquilo que você vem plantando. É muito eu falo muito da tal geração fast food, né? Porque... E a gente até se inclui em certos casos nisso, sim, porque a gente quer um negócio para ontem, não tem mais essa, hoje, daqui a pouco, não, é agora. Nós, até como gestores, em muitas situações, a gente tem essa geração fast food na cabeça. Pô, mas cadê meu resultado? Pô, você me pediu agora, pô, mas eu quero agora e tal. É uma via de mão dupla, digamos assim, porque você espera em muitos momentos essa rapidez e aí, naturalmente... essa pessoa, esse liderado também começa a ter isso na mente. Pô, eu quero esse primeiro milhão, eu quero ter o meu carro logo, eu quero ter o melhor apartamento e tal. É doido isso, né? Demais. Dizer, pessoal, que existem 2 retratos geracionais muito claros para mim. Que é justamente isso, as pessoas estão com muita pressa, né? Que é tudo para ontem, se pudesse antes, melhor. É verdade. E o outro que é que as pessoas estão cada vez mais carentes, né? Demandando atendimento personalizado, né? E isso dentro das organizações tem sido um retrato também, né? No fim das contas. Quando ela chega lá e percebe que ela precisa construir o próprio caminho, talvez gere um choque. Perfeito. Então, o grande ponto é como que a gente faz dos nossos negócios serem também uma escola
de imputação de cultura, de propósito, porque muitas vezes vai chegar 100, mesmo achando que é automático, que é uma escada, aliás, que é um elevador, mas é uma escada, você precisa esforçar, precisa subir. Você consegue subir, só que tem que ter esforço. Exatamente. E, cara, plantio, falo todo dia para todos os nossos investidores, planta, mostra o resultado, e aí você vem colhendo. Que e legal. Tem muita gente que compra essa ideia, e a gente fica até entusiasmado, né, no dia a dia com essas pessoas que estão com o brilho no olho ali, fazendo o melhor possível. Não é o mais ou menos. Temos que ser inimigos da mediocridade, sabe? Muito bom. Então, o que a gente percebe é vocês, o Wesley sendo curioso sobre marketing digital alguns anos atrás, começa a investir em alguns treinamentos, começa a entender sobre marketing, é convidado para ser franqueado. No meio do caminho, conhece o Matheus, que se unem aí com uma parceria cada vez mais forte. E nessa época, 2 anos atrás apenas, 4 funcionários. Isso. Hoje, depois de um M&A com outro escritório em São Paulo, são mais de 60 funcionários. Desculpa, mais uma vez, investidores. Isso. O que você acredita que foi assim, o que é essencial para que você consiga crescer rápido, mas de maneira sustentável? O lance cara, eu não acredito em crescer rápido. Tá. Eu acredito em crescer com qualidade e cadência. Crescer certo. Crescer certo. Eu não quero crescer, eu não quero dobrar de tamanho em 2 meses. Mas eu quero crescer 10% todo mês. Porque a consistência, os juros compostos. Né? Mas, cara, você sempre teve essa mente ou você aprendeu também com o caminho? Que é difícil chegar a essa mentalidade. Cara, eu tenho muita dificuldade em acreditar em coisas mirabolantes. Uhum. Apesar de eu quando eu acredito numa coisa, eu vou de cabeça, eu não acredito muito eu falo que não tem nada mais caro que o dinheiro fácil. Uhum. Né? Boa. Tudo que você faz, só pensando naquele dinheiro, naquele crescimento rápido, cara, eu sempre identifiquei que uma hora ou outra dá problema. Sabe? E aí, o que é a cabeça, cara? Vamos fazer bem feito, vamos fazer certo, vamos dar passos atrás se for necessário. Eu sempre falo isso com eles, falo, galera, peraí, passinho atrás. Não Vamos sejam emocionados. Não sejam emocionados. Já assimilou a cultura aqui, Wesley. Eu adoro a cultura da V4. E, cara, eu fui construindo isso, sabe? Eu fui construindo, lógico, não nasci sabendo disso. Mas assim, eu continuo, eu consigo extrair muito das coisas que não dão tão certo. Então eu consigo... A gente conta muito das coisas boas, né? Mas a gente teve muito problema. A gente, voltando lá no início, né? A gente come, mastiga abelha, mastiga caco de vidro o dia inteiro. É problema. E a gente brinca que a gente chega de manhã, a gente vai dominar o mundo, no meio do dia vai dar tudo errado, vai acabar, no final do dia a gente tá bem de novo. E tá tudo certo. É assim, é pra ser assim mesmo. E aprender a lidar com essas emoções flutuando, cada hora de um jeito. Você acorda feliz, dorme preocupado, no outro dia você tem um resultado bom. E eu acho que mais é pelo que a gente tem um senso de responsabilidade muito grande. A gente tem hoje mais 60 investidores, 60 famílias que confiaram na gente. Então a gente tem que honrar e tem que proporcionar para elas as oportunidades, as portas destrancadas. Que legal. Né? E que uma coisa que faz muito sentido para mim, né? A pessoa constrói o seu caminho. Não acredito no modelo de tempo de casa. Tô há 1 ano, tô há 2 anos, eu mereço ser sócio? Não merece. O que você faz para ser indispensável? Por que eu deveria morrer de medo de perder você como investidor? Isso aqui até dá para ir pro corte. Opa! Escolha o sócio que for indispensável para o negócio e complementar. Muitas vezes as pessoas escolhem sócio porque são amigos. Né? Aqui existe uma admiração recíproca e por todos os outros, Moisés, o Guilherme Rosendo, a Gabriela de Paulo Salve, o Kevin, quem mais? O Elton Barbosa, todos eles têm uma admiração bacana, mas cara, no fim das contas, cada um tem que entregar o seu resultado. Não tem conversa. Tem que entregar o resultado, tem que complementar e principalmente fazer o que precisa ser feito. Porque se de repente, é só porque é meu amigo, porque eu gosto, porque eu admiro, você não vai falar a verdade nua e crua. Tem dia que parece que o Wesley estamos pegando no tapa lá e o bicho tá pegando, mas não é isso. É verdade nua e crua, porque eu preciso voltar
para a rota. Eventualmente ele precisa voltar para a rota. E o legal isso é que parece, cara. Eu percebo que vocês têm a maturidade de entender que não é sobre pessoas. A discussão é sobre processos, sobre métodos, sobre fazer o melhor e cumprir os combinados que vocês têm com seus investidores, com os seus clientes e com o mercado de modo geral, não é? Eu gosto muito da escola do resultado. Sabe? Eu acho que a gente tem que sim motivar as pessoas, a gente tem sim que trazer oportunidades, mas eu sou muito da escola do professor Vicente Falcone, né? Que eu adoro. Se a empresa ela não é lucrativa, uma hora as oportunidades vão acabar. Perfeito. Então você não contrata mais, você na verdade demite, você tem que fazer cortes, você tem que tirar capital humano, capital intelectual. E é onde a gente tem que, essa dobradinha, talvez esse trio que talvez a nossa gestão lá, que fica eu, o Matheus e o Guilherme, que é um olhando para as pessoas, um olhando para o processo e o outro olhando para o negócio. Legal. Por quê? Porque, cara, o cara de pessoas, ele vai entregar as melhores pessoas para nós. O cara de processo, ele vai criar as operações mais eficientes, os processos melhores. E o cara da gestão, o cara do back-office, do administrativo, ele vai garantir que o bom trabalho dele com um bom trabalho de pessoas, no final das contas, sobre dinheiro para a gente investir mais em gente, investir mais em processo, mais... Pensar em novas estratégias. Novas estratégias, novos crescimentos, novos serviços, né? Agora, tem outro conceito também que a gente trabalha, são os mandatos ali dentro do negócio. Hoje eu estou na posição de diretor de operações, mas se precisar fazer o que for necessário, vou para venda, vou para operação de novo, já operei, já faço atendimento, enfim, isso vai acontecer sem nenhum problema. Todos os sócios precisam ter esse desprendimento. Vocês têm foco na missão. Foco na missão. Uhum. Se fizer sentido, eu vou gerar mais ROI. Em outra posição, em outro mandato, show de bola, vamos para cima. Agora, não, eu sou essa posição aqui, eu sou o vice-presidente de assuntos aleatórios, né? Que tem o Nizam Guanais fala isso, ó. Você precisa de um chief of assuntos aleatórios ali para poder, de repente, trazer inovação para o negócio. Mas, brincadeiras à parte, precisamos desse desprendimento. Não é cargo, cara. Não é função pública, no fim das contas, sabe? O que eu vejo muito em vocês é a capacidade de execução, gente. Não fica com firula. Não precisa jogar bonito se estiver fazendo gol. Exato. Tanto que a gente assume a responsabilidade, a empresa não está batendo meta, a gente vai vender também. Legal. Eu vou passar a mão no telefone e vou ligar. O Fernando, nosso head, vai passar a mão no telefone e vai ligar. Vou marcar reunião. Por quê? Cara, é foco na missão. E me dá até angústia quando alguém vem falar comigo, eu precisava rever meu cargo. É missão. É fazer acontecer. É mandato. Mas, cara, eu vejo que, assim, é muito legal. Aquele dia que nós pudemos ter uma oportunidade, foi quase uma imersão junto à V4, né? Que teve aquela oportunidade. Foi Foi a nossa Assembleia Estratégica fechando o ano de 2022. Ótimo. Então, nós pudemos, enquanto Vox to You, participar como parceiros. Mas, beleza. É bonito falar isso tudo. É perfeito, é um cenário ideal. Mas deve ser difícil demais dar conta de você colocar isso na cabeça de 60 pessoas. Cara, de verdade, pra mim, é uma missão quase impossível você conseguir fazer isso. Considerando até mercado, falando agora de uma forma geral, mercado, a gente sabe, né, Wesley? Dá uns conselhos pra turma que é empresário. A dificuldade que empresários têm, nos incluindo nisso também, para conseguir novos colaboradores que estão dispostos a pura e simplesmente fazer aquilo que está no registro da carteira dele para fazer. É difícil você encontrar com remunerações boas. É difícil você encontrar. Recentemente eu estive num grupo de RH aqui de Poços de Caldas, é um grupo regional com chefes e diretores e diretoras de RH de grandes empresas, de multinacionais, e todas elas estão falando, olha, está cada vez mais difícil a gente contratar, está se tornando um leilão de dinheiro e nem com dinheiro a galera quer trabalhar. Então, ótimo, é lindo ver isso aqui tudo, mas que jeito que eu consigo chegar a isso? Cara, eu teria duas dicas. Né? A primeira é que, até o Matheus já citou isso, e o Denner até fala muito sobre isso, pôs até num post dele recentemente. Toda empresa tem que ser uma escola. Boa. E o segundo é o exemplo.
O líder que quer que o seu liderado chegue cedo, ele tem que chegar antes. O líder que quer que o cara entregue mais um pouquinho, ele vai ter que entregar mais um pouquinho. Como que eu poderia cobrar meu time de vendas esforço num mês ruim se eu não ajudei? Se eu não puxei uma reunião, se eu não trouxe? É exemplo. Como que eu poderia cobrar o Matheus sobre um esforço maior na operação se eu não sento do lado dele, ombro a ombro, e falo, vamos fazer junto? Eu acho que a liderança, ela traz muitas oportunidades, mas é uma maldição. Costumo dizer que eu já ouvi essa frase também, que fez muito sentido naquele momento, que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Então é fundamental que a gente tenha essas atitudes positivas. E aí, direcionando assim, ó, cara, tem gente que não vai ter o conhecimento técnico profundo, mas se ele tiver a cultura mínima e você entender que ele é treinável, cara, isso faz sentido. Coração ensinável. Coachability. Exato, capacidade de aprender. Acho que isso é essencial. E aí, capturando esses insights que vocês trouxeram para os empresários que estão nos assistindo, a ideia que eu vejo muito pequeno empresário com isso na cabeça é que o funcionário pronto, ele precisa achar esse funcionário e ele não vai vir pronto. Não. Então eu gostei muito do que você falou, tem que ser uma escola mesmo e a gente tem que partir da premissa de que o nosso papel é ajudar essa pessoa a ter capacidade de fazer por ela mesma. Só que para isso a prioridade muda, você já não quer mais a competência técnica, você quer a competência comportamental. Você quer BDM. Você quer a pessoa BDM. E para quem não sabe, BDM é um conceito cunhado por uma pessoa muito legal, que sou eu mesmo, que significa bom de mexer. Não é igual BDM. É igual o PDCA, né? O promete, depois corre atrás. É bem isso. Mas isso faz muito sentido, porque se a gente pega ali os primeiros que chegaram com a gente, que posso incluir o Matheus nisso, o próprio Moisés, são pessoas que entenderam isso bem no início. E eram bom de mexer. Bom de mexer e, ó, cara, vamos fazer desse jeito, bora, vamos lá, vamos aprender. A gente não sabia. Até eu brinco com o Moisés, ele assistiu um vídeo no YouTube e veio para entrevista comigo, para ser gestor de tráfego. Ele não fazia isso. Eu falo assim, foi o melhor engano que eu já tive na vida. Por quê? Porque ele é aquele cara bom de mexer. Ele tinha uma posição, em determinada necessidade, ele chegou, cara, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes, para poder... Sabe, esse desprendimento, essa humildade, isso é muito difícil achar. Então, eu sempre falo... Mas é a grande missão do dono da empresa. Porque o dono da empresa está ali há 30, 40 anos, muitas vezes, tentando tocar o negócio sozinho e tudo que ele sabe fazer é falar, gente, não acha ninguém para poder fazer, não acha. Fala, poxa, mas também você não está procurando, quer ganhar na Mega Sena e não joga? Ah, não tem ninguém que eu consiga confiar. Poxa, começa a procurar essas pessoas e entende isso como uma parte importante do teu trabalho. Porque para a tua empresa crescer, você tem que ter gente boa junto. Leve o tempo que levar, o esforço que for necessário. Assim como é difícil trazer cliente, também é difícil trazer gente boa. Porque gente boa... Os investidores são nossos primeiros clientes, né? A gente vende a missão para eles primeiro. E uma coisa legal que eu gostaria de revelar aqui no podcast, porque... Matheus e Wesley, a gente tem o prazer de tê-los como nossos alunos aqui também na Vox2U, Teacher Galo aqui falando com eles. O brabo. O brabo. Mas ontem na aula, Wesley, eles contaram para mim que eles fazem um processo de qualificação de novos investidores que é muito interessante. Que pode ser, inclusive, ao meu ver, me deu um insight muito legal, mesmo que tenhamos falado ontem de forma informal, mas um insight muito interessante, porque talvez o erro já está na própria qualificação. A forma como você vai receber esse investidor, que muitas pessoas, como o Wesley citou, estão há 30, 40 anos no negócio e não sabe fazer uma contratação, acha que é igual a 30, 40 anos atrás, que você chega com o cash e a pessoa simplesmente vai. Eles fazem ali, Wesley, vão contar com detalhes para nós, uma espécie de policial bom e policial mau, entendeu? Primeiro vem um, tal... o segredo deles agora? Vai ter que contar. Tem segredo não. Aí, viu, não vai contar, vai ter que contar. No podcast é assim, viu? E chega primeiro um vendendo o sonho, depois o outro vendendo a realidade. É isso que vocês fazem, né? Aproximadamente. A realidade até um pouco exagerada. Exagerada, exato. O que a gente entende? Primeiro, a competência técnica hoje, no nível que nós atingimos, ela é necessária, uma base, pelo menos. A gente sempre vai estar fazendo o processo de education, né, que a gente fala, até capitaneado lá pelo Guilherme Rosendo, que é extremamente hábil nesse sentido. Todavia, só a técnica, a história, a trajetória das pessoas não vai fazer sentido para nós, porque a nossa cultura
é muito importante para nós, é fundamental. A pessoa precisa viver aquilo, acreditar naquilo e viver o nosso sonho. Eu trago, inicialmente, né, depois de várias fases do processo seletivo, nas fases finais, eu já trago essa visão de futuro. Cara, estamos indo por aqui, vamos chegar nisso. O IPO. Sou o exemplo. Exatamente, né? Conta a prova social, né? 2030 é a IPO, nós vamos abrir capital na Bolsa. O que é IPO mesmo? Quando uma empresa vai para a Bolsa de Valores e começa a comercializar as ações. De ações. Isso, okay. Ela abre capital na Bolsa, no caso de Nova York, que é o nosso objetivo. E esse é o sonho grande para vocês. Go to IPO. Aqui está a hashtag que a gente usa sempre, que é, cara... Nossa visão. É legal demais nós ter uns amigos que tem empresa com capital aberto. Imagina, né? Que fera. Vamos chegar. Olha só que legal. E para chegar nisso, você precisa ter um nível de gestão extremamente adequada. E aí eu preciso de gente, né, que é processo mais pessoas igual a resultados. Preciso de gente muito alinhada com esse propósito. Show. Eu faço essa venda do futuro, do sonho, de tudo que é possível alcançar. E aí vem o Wesley com verdade nua e crua. Como é que é a prosa lá? A gente, depois de que a gente vende o céu de algodão, né? A gente fala para as pessoas que o que pode acontecer é real. Ambas as nossas atitudes, que foi um desenvolvimento de muito tempo, ambas as nossas atitudes nessas entrevistas finais é verdadeira. A gente não está indo lá só para testar a pessoa. A gente está indo falando, olha, ele vem, a oportunidade é essa, o caminho é esse. Eu venho e falo... Meu querido. Porém, depois de tudo que o Matheus te falou, você vai ter esse problema, você vai ter essa questão. Tem cliente que vai te brigar com você, tem cliente que vai te chamar a atenção. Tem certeza? Você quer vir? E em dados momentos a gente oferece até dinheiro pro cara desistir. Uau, como assim? A gente tem uma quantia que a gente fala, olha, você quer ir embora? Toma isso aqui pra você desistir. Toma isso aqui pra você desistir do processo e ir embora. Pode pegar e ir embora. E alguma coisa que a gente faz aqui. Ali você testa o apetite do peão. Não é, talvez assim, não sei se é o melhor modelo, mas é assim. Mas é muito legal. Legal. Dentro da própria rede, agora tem até outros processos, que a 4 faz, quando chega para essa entrevista com a gente, já tem. Essa pessoa ela já passou. Mas o que a gente precisa enxergar ali no final? Essa pessoa ela vai aguentar a pressão do dia a dia? Essa pessoa ela vai conseguir ter o espírito ou o emocional, a inteligência emocional para enfrentar aquele problema que a gente sabe que vai ter. Perfeito. E você vê até um aspecto de lealdade dela. Se ela chegou naquela etapa e ela, ela preferir ser comprada por 100, 200, 500, R$1.000 que seja, você vê que não é uma pessoa leal. E para nós é ótimo se ela pegar. Cara, vai sair mais barato. Porque se entrar um cara errado, ele vai te dar mais prejuízo do que isso. Então tá tudo certo. É um CAC ao contrário ali que você tá... E a gente erra. Né? E ainda erramos. Sim, faz parte do processo. Nunca vai ter um processo 100% efetivo. Só que a cultura expele. A natureza age. Eu tenho feito muito essa analogia recentemente. Até fiz ontem, né, numa aula aqui da Vox que nós tivemos também. Inclusive somos prova social, né, da nossa patrocinadora Master aqui, que tem feito transformação de fato. Arrasta pra cima aí. Arrasta pra cima. Transformação assim potente na nossa oratória, né? Na nossa reflexão sobre isso, sobre comunicação, que é tão importante para a gente atingir os nossos objetivos. Mas a gente falava muito sobre essa analogia da natureza. Cara, tudo que a natureza ela é muito perfeita, né? E aí a natureza vai agir em algum momento. Se você plantou, a colheita tá ali. O que você plantou? Se foi bom, vai ser positivo. Se foi ruim, vai ser negativo. E também o ambiente, né? O meio ambiente ali vai expelir aqueles que não fazem sentido para aquele habitat. Que não combinam com o habitat. E, cara, não insiste nisso. Você querer deixar o leão no Polo Norte. Não deixa. Para a pessoa é ruim. Para o teu negócio é pior. Eu gosto muito do que você está falando e às vezes eu quero até inverter a lógica. Às vezes você quer atrair o urso polar, só que o seu ambiente não se parece com a Antártida. Então você que é empresário, que você quer ter as melhores pessoas,
não é... Você tem que pensar muito na cultura, em como você construiu esse meio ambiente. Será que essa pessoa boa vai gostar de estar ali com você? Você é um líder que de fato inspira as pessoas, você tem processos sólidos, você tem um plano de crescimento que vem de um sonho para essa pessoa, de que ela consiga crescer e participar do resultado. Porque às vezes você quer atrair o animal para aquele ambiente, e aí o animal é uma brincadeira com a ideia da natureza, só que o meio ambiente que você está não é propício. Você quer trazer para o deserto o urso solar? Poxa, torna o urso... Solar. O urso solar é nova. O urso solar deve ser um bicho bonito. Modificado geneticamente. Eu lembrei daquela piada, né? Porque, maravilhosa. Oh, por que tem uma cama elástica no Polo Norte? Pro urso polar. Não solar, né? O urso polar. Batum. Você não esquecer mais que Mas é então, polar. então por que tem um baixo lá no Polo Norte? Pro urso solar. Aí, pronto. Nossa, Deus. Acho que tá numa terminada, não? É isso que eu ia falar. Já que a gente chega nesse ponto, pessoal, Começa a piadinha. muito legal essa conversa. A gente nem chegou a entrar nos detalhes de como é o modelo de negócio de vocês, então por isso a gente vai precisar de um episódio 2, porque a gente sabe que vocês conseguem ensinar muitas pessoas que nos assistiram aqui sobre como vender mais e melhor na internet. Isso. Como garantir que o seu produto seja bem exposto, que muitas pessoas vejam, que você tenha um anúncio efetivo. Tudo isso faz parte das habilidades que a V4 construiu e faz isso para grandes clientes. Vocês podem até citar alguns se vocês quiserem. Perfeito. É através de um método, né, validado ao longo desses últimos 10 anos que passa por tráfego, engajamento, conversão e retenção. Todas essas etapas são fundamentais para que a gente alcance resultados efetivos. E aí que a questão não é na internet, é através da internet. A internet ela potencializa o nosso alcance, mas, por exemplo, nós temos que olhar para o time comercial muitas vezes, fazer treinamentos de vendas, melhorar o processo da descida dessa oportunidade no funil e a retenção depois que está dentro. Como que você faz ali um upsell, um cross-sell? Né? Como você monetiza a tua própria carteira de clientes que você já tem. Então a V4 vai olhar para todas essas frentes. Né? E isso é muito importante porque tem alguns negócios que estão numa fase de setup, né, estruturação, outros que já estão em fase de escala. E o método funciona para ambos. Né? E me ajuda a entender. Hoje tem uma frase do final da década de 90... que acho que o Bill Gates falou que existirão 2 tipos de empresa no futuro. As que estão na internet e as que não existem mais. Eu até mudaria um pouquinho essa frase dele. As que trabalham pela internet. Por meio da internet. Por meio. Porque se a gente for pensar, por exemplo, num PDV, sempre vai existir PDV. Sim. Nunca vai deixar de existir. Pode diminuir, os PDVs podem ser menores, pode ter uma multicanalidade, mas ele sempre vai existir. Porque as pessoas ainda querem ver pessoas. Mas a gente pode aproveitar a internet para fazer essa ligação entre as pessoas. Genial. Acho que até alguns empresários, quando chegam para falar com a gente, falam: eu quero um e-commerce. Eu falo: por que você quer um e-commerce? Vamos conversar sobre isso. Aí você tem um produto de alto ticket. Um exemplo, um sofá. Quem, em sã consciência, compraria um sofá de 15 mil reais sem sentar nele? Mas você pode usar a internet para atrair essa visita. O interesse. Ou você pode usar aí sim o e-commerce para vender aquela capa do seu sofá, para vender aquela almofada. Então assim, e-commerce faz sentido para produtos que exigem baixa consideração. Não necessariamente. Eu acho que vai mais além do ticket, o uso, a forma como você usa. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Vai depender muito do nível de consciência que aquele usuário, né, aquele lead que a gente fala, aquele contato à oportunidade, tem que ter sobre aquele produto. A curva de nível de consciência. Muitas vezes você pode ter um e-commerce com alto ticket. Sem problema. Só que você vai ter que ter toda uma estrutura para garantir uma experiência para aquele usuário que você vai levar o nível de consciência para ele comprar por ali. Tem coisa que não muda do digital para o físico, que é a confiança. Se eu não confio que aquilo lá vai funcionar para mim, eu não compro. Sem dúvida. E hoje o marketing não é linear mais, né? A gente usa um termo até, o no linear marketing, né? A gente tem o funil tradicional, todo mundo... Pontos. Não, o cara vai vir pela landing page, ele vai passar por um funil e ali no final eu vendo para 10% ou 1% do que alimentou lá em cima. Só que hoje as pessoas são bombardeadas, no bom sentido, por vários canais.
Você tem um TikTok, você tem uma TV, você tem um rádio, você tem um outdoor, você tem as mídias fortes, você tem os canais. Vamos aplicar isso de forma prática. Uma pessoa viu um anúncio no Instagram, bacana, passou, viu depois no outdoor, falou, cara, lembrei, faz sentido para mim. Vai aumentando o nível de consciência. Aí buscou no Google e achou o anúncio do Google e caiu na landing page. Fez o cadastro, entrou no processo, foi atendido, fez a conversão, gerou a venda. Qual foi o canal responsável? No Linear Marketing. Que não é um caminho reto. São vários insights, vários estímulos que a pessoa fala em algum momento, fala, nossa, tá todo mundo fazendo. Então, olha só, aí com a frase do Bill Gates, genial em vários sentidos, mas nesse sentido prático. Você precisa, empreendedor, gestor, garantir que o teu negócio tenha lastro em todos os ambientes possíveis. Seja no ponto físico, seja no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que você esteja bem feito, bem estruturado, porque as pessoas vão buscar ali. Que legal. Então, cara, faz todo muito além sentido. da dancinha. E quantos clientes... Boa, muito além da dancinha. Quantos clientes ativos a V4 Company tem hoje? 5 mil clientes na base. 5 mil clientes. Eu pergunto pelo seguinte, eu sei que muitos dos empresários que estão nos assistindo falam, nossa, eu já cansei de tentar mexer com esse negócio de tráfego aí, esse negócio não dá certo não. Mas muitas vezes você contratou uma pessoa sozinha que aprendeu sobre tráfego num curso e tal, e ela tenta fazer o melhor que ela pode. Só que é muito diferente de comparar isso com a estrutura de vocês. Para que você, empresário, entenda, quando contrata a V4, o que vem nesse pacote, no mínimo, assim? Poxa, a gente agora é cliente V4 como nós somos. A gente está contratando que tipo de profissional? Perfeito. Hoje nós já temos uma estrutura, um portfólio, digamos assim, de alguns serviços diferentes. Né? A assessoria comum, digamos assim, parte do pressuposto que nós teremos ali. Pelo menos um account, um gestor de account é a pessoa que vai fazer a gestão do projeto, né? O gestor do projeto. Ele é o dono da conta, digamos assim. Então ele cuida, ele faz o atendimento, ele presta. É com quem o cliente sabe que pode conversar o tempo inteiro. Exatamente. O gestor de tráfego, né? Que muitas vezes vai fazer, então, a performance, focar ali. Diferente do menino do tráfego, né? Que se contrata sozinho muitas vezes, que ele não tem a estrutura para poder alavancar o negócio muitas vezes. Às vezes tem resultado sim, mas é um resultado que você tem dificuldade de escalar depois. Esse é o grande ponto. Até porque é importante falar isso para as pessoas, a função do gestor de tráfego é mostrar para mais gente. Basicamente é isso. O que ele faz sentido o que eu estou falando? Ele vai mostrar o anúncio para mais gente. Só que aí, e quem que pensa nesse anúncio? Como que esse anúncio vai ser interessante? Porque se eu mostro uma coisa que não é legal para muita gente, não vai funcionar. E outra, tem que ter estratégia bem definida, né? Por etapas dos funis, então você vai pensando no nível de consciência daqueles públicos. Todo esse time ele tem que pensar junto, né? Perfeito. O account ele pensa muito na estratégia e o que é interessante da V4. Já definimos ao longo de todo esse tempo playbooks, estruturas básicas que a gente consegue garantir ali, entregas mínimas. O processo já está feito. Dentro do processo. Cara, isso precisa ter dentro do processo para a coisa acontecer. Maravilha. Aí tem design. Que é a pessoa que desenha e deixa bonito para poder mostrar algo bonito para as pessoas. E nem é só o bonito. Às vezes não é o bonito que vende. Quem que valida se um criativo é bom ou não? É o público. Né? Se vendeu, cara, é o que importa. E essa é a grande diferença, né, da publicidade tradicional para o marketing digital. Cara, eu preciso testar variações para poder garantir que aquele que tem melhor performance seja replicado. Né? A gente testa, valida e escala. O time de copywriting, que é fundamental hoje, né? Escrita persuasiva, utilizando gatilhos mentais, estratégias, estruturas de texto para poder levar a pessoa para tomar aquela decisão. Ter um texto interessante faz com que a pessoa que vai ser... O tráfego mostrou aquilo para ela e ela fala, nossa, que legal, nunca tinha pensado por esse prisma. E ali aumenta a chance de conversão. Então vocês têm um profissional que só para escrever e pensar em como serão esses textos, é isso? Sem dúvida alguma. E o interessante é o seguinte, toda essa capilaridade desse time tem uma formação base que é o cientista do marketing. Então, todos eles são cientistas do marketing, que é a nossa formação oficial da V4 Company, que forma todos em todos os setores. Então, o copywriter, ele tem formação em atendimento, experiência do cliente.
O account tem formação em gestão de tráfego também, porque eles precisam ter pelo menos a base para poder construir as estruturas. Tem que se entender, né? Perfeito. O repertório. O repertório é fundamental. E além disso, pessoal, tem então o time de BI, de tecnologia, para a gente poder sempre olhar para os dados, tomar decisão baseada em dados e dentre outras vertentes que a gente atua. Cada time, a gente trabalha no modelo de squads, né? Que foi muito popularizado pelo Spotify, por exemplo, que dentro daquele time você tem um que é basicamente o gerente daquele time, para garantir que o processo está sendo aplicado, que as pessoas estão evoluindo. E aí a gente tem outros modelos de atendimento. Recentemente lançamos o ISaaS, que é o Inside Sales as a Service. Ou seja, eu tenho um projeto que já está validado, que tem muitas gerações de oportunidade, mas o cliente não tem um time comercial efetivo. E Ele a não nossa... tem quem vende. Às vezes chega a pessoa interessada, mas ele não tem um vendedor capaz de converter aquele interesse em venda. Exato. Tem muito empreendedor, principalmente, por exemplo, no ramo da estética, medicina, que coloca recepcionista para fazer o atendimento dos leads. Isso é... Leads são os contatos que são gerados na internet. São os contatos que chegam, né? Que se tornam oportunidades a partir do momento que tem essa conexão ali com o negócio, com a necessidade dele, enfim. Cara, isso gera o que a gente chama de serial killer de leads. Se você não recepciona bem, atende rápido. Lembra que a gente falou que é um retrato geracional, as pessoas querem tudo para ontem, você precisa responder rápido. É o lead response time. Isso é o tempo de resposta médio do lead, precisa ser rápido. Então a pessoa quer ser atendida na hora. Ela fala, nossa, que legal isso que vocês fazem. Como é que funciona? Amanhã você vai responder, você já perdeu o interesse dela. Tem um cálculo, se você responder o lead em até 2 minutos, você aumenta a tua chance de conversão em 400%. Caramba, que legal. Porque é tudo muito dinâmico hoje. Cara, aí a gente tem hoje esse serviço de recepcionar esses leads, fazer o processo de vendas para alguns tipos de negócio já estão mais maturados, com ticket médio maior, enfim, que tem sentido, né, não internalizar esse processo e a gente faz a venda internamente. Hoje, um dos grandes cases que a gente tem trabalhado, né, é nesse sentido do SaaS. E também um outro avanço que tivemos recentemente é o V4 Growth Capital, onde a gente vai fazer um investimento em mídia daqueles negócios que já estão validados, que já tem um percentual ali de rentabilidade interessante, e nós vamos ter um take rate do resultado. Então, eu fiz a conversão, por exemplo, de um ticket de 100 mil, eu tenho ali 15, 20% de comissão. Só então, que você que fez o anúncio, você pagou eu fiz pro o anúncio. Facebook, pro Google, para os na maioria das vezes a gente atendeu o lead, fez a venda. Todo o processo. Legal, e aí a gente tem um take, ou seja, uma participação naquele resultado bem mais potente, exatamente. Legal, quer dizer então que até aquela pessoa que não tem condições de investir por si só hoje, mas que ela tem uma capacidade ociosa da empresa dela, precisava atender mais cliente, ela pode talvez contar com esse produto, onde vocês entram como parceiros dela, de certa forma. Primeiro, ela precisa validar o processo. Ela precisa ter, sim, a capacidade de investimento. Tá. Nós vamos otimizar essa capacidade. Ah, legal. Então, muitas vezes, a pessoa quer dividir o risco inicial ali. Cara, faz todo sentido, a gente divide no dia a dia. Mas é melhor ela validar o processo, valida, escala até uma certa maturidade. A partir dali, é possível você tirar a mão daquela questão e passar para um parceiro que é especialista em conversão. Né? Até porque a empresa ela precisa ter o mínimo. Né? A V4, eu gosto de brincar que nós, como V4, a gente não é antibiótico. A gente é o whey protein. Né? A gente não vai pegar um negócio que tem um produto ruim, que tem uma marca ruim, atendimento ruim, a gente não faz milagre ainda. Por enquanto. Dá mais uns 2 aninhos. Estamos desenvolvendo. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Como a gente acabou estendendo um pouquinho do tempo aqui, a gente vai precisar de uma edição 2 no futuro para entender em detalhes o modelo de negócio de vocês e ajudar as pessoas que nos assistem a conseguir vender mais e melhor na internet por meio das dicas de vocês. E se você que assistiu gostou do episódio e fez sentido para você e está curioso para poder entrar na internet, deixe, por favor, as redes sociais, como que faz para entrar em contato com vocês ou com a V4 para poder entender mais como é o trabalho de vocês. Só mandar V4 no direct do Instagram, Matheus Lopes MG e o Wesley. @Wesley. E o Wesley é diferente. O W-U-E
SLEY. Anotem aí. Manda lá, V4 no direct, que a gente manda uma apresentação, a gente marca uma prosa. Muito obrigado, viu, gente? É uma oportunidade, é um privilégio estar aqui. Que fique energia muito positiva, que vocês avancem cada vez mais. Tem feito um impacto gigantesco no mercado da nossa região, tanto pela nossa patrocinadora, né, a Vox2 aqui hoje, mas principalmente por acreditar no empreendedorismo e fazer todos esses projetos. Continuem, porque vocês são muito valorosos para todos nós. Muito obrigado. Show, obrigado. Quero agradecer também, e o que eu acho mais interessante nesse modelo é pegar empresários que não estão aí na mídia, não estão... eu sou extremamente low profile e vim poder contar um pouco da história. Quantos outros Wesley e Matheus não tem aí para poder trazer experiência para todo mundo? Com certeza. Então, de parabéns aí, muito obrigado. Mais uma vez, reforço que vocês não têm um pingo de risco de chamar a gente aqui, mas o mundo precisa de gente assim, que acredite. Gente normal não muda o mundo, você sabe disso. Né? Precisamos disruptar. E se você aí quer melhorar a sua comunicação, você já entendeu com esse primeiro episódio que falar bem, ter boa habilidade comportamental vai fazer diferença na sua vida, você precisa conhecer a Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina, um método prático, uma imersão. Você vai se divertir, vai se emocionar e vai aprender a lidar com a timidez, liderar melhor, vender com entusiasmo. Tudo isso no método prático e validado por mais de 30 mil alunos no Brasil inteiro. É só clicar no primeiro link da descrição para poder ter acesso a um benefício exclusivo e conhecer na prática a escola que muda a vida das pessoas por meio da comunicação. Além disso, se você gostou desse episódio, clica no curtir, dá uma moral para nós. Nós estamos começando esse projeto, mas esse projeto para nós é uma honra poder participar, porque ouvir gente boa, histórias inspiradoras e ser ensinado pelas pessoas que deram certo depois de enfrentar todos os desafios do empreendedorismo é muito nobre e gratificante. Então vai ter muito episódio, não deixa de se inscrever no canal, marca no sininho para receber notificação toda semana. Não é isso, Galo? Recados finais? Recados finais, tá dado. O recado com o rapaz tá bom, já tá quase um influencer já. Ativa a notificação, se inscreva no canal, é por aí. Fazendo isso aí, eu acho que tem que fazer. Não tem que fazer, no final acho que é regra lá. Mas, gente, um prazer como sempre, obrigado aqui agradecendo em nome do podcast, em nome da Vox também. Matheus, Wesley, pela essa presença, primeira edição de muitas outras, esse é o episódio 01, em breve teremos o episódio 02 e, inclusive, aqueles que quiserem deixar também sugestões de entrevistados, a ideia vai ser essa, poder mostrar pessoas que muitas vezes ficam mais na retaguarda, ficam mais ali de olho apenas, mas eu quero experiência, né? A gente quer poder conhecer e crescer ainda mais juntos. E, aliás, as empresas que quiserem também, acabou de aparecer aqui na tela, serem nossas parceiras, também haverá essa possibilidade. É só entrar em contato conosco. Nosso Instagram, @galoquefala e @Wesley.lean. Vou deixar o @ na descrição, porque o nosso nome não é fácil. Esse Instagram não, difícil aí, gente. Galo que fala é mais fácil. Quem que te deu esse nome bonito? Esse aqui é meu copy, entendeu? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Falou.